Você está seguindo a Deus ou seguindo homens? Esta pergunta pode parecer simples, mas a resposta determinará seu destino eterno. Neste exato momento, milhões de pessoas ao redor do mundo estão sendo enganadas, desviadas do verdadeiro caminho de Deus, por confiar cegamente em líderes, pastores, teólogos e intérpretes humanos. A Bíblia nos adverte claramente: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias 17:5. Hoje, você descobrirá uma verdade que pode chocar você, mas que precisa ser dita. Uma verdade não que liberta, mas que também condena. O tempo está se esgotando e cada alma que se perde por seguir interpretações humanas, ao invés da palavra pura de Deus, é uma tragédia eterna. Por que você aceita tão facilmente o que outros dizem sobre Deus sem verificar por si mesmo nas Escrituras? A história está repleta de líderes religiosos que desviaram multidões inteiras. Desde os fariseus dos tempos de Jesus até os falsos profetas de hoje, o padrão se repete. Homens falhos interpretando a palavra de Deus através de seus próprios entendimentos limitados e muitas vezes corrompidos. Jesus Cristo foi claro ao denunciar os fariseus: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Mateus 23:13. Eles colocavam suas tradições acima da palavra de Deus, exatamente como muitos fazem hoje. Você confia mais na explicação do seu pastor do que na própria Bíblia? Você aceita doutrinas porque sempre foi assim, ou porque verificou nas Escrituras? A cada domingo, milhões se sentam em bancos de igreja, recebendo interpretações humanas como se fossem a própria voz de Deus. Isso não é apenas perigoso, é blasfêmia. Lembra-se do povo de Israel no Monte Sinai? Quando Deus desceu para falar diretamente com eles, o que fizeram? Tremeram de medo e disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. Êxodo 20:19. Eles rejeitaram a oportunidade de ter intimidade direta com o Criador do universo. Esta foi uma das maiores tragédias espirituais da história. Deus queria falar com cada um deles pessoalmente, mas eles preferiram um intermediário humano. E qual foi o resultado? 40 anos vagando no deserto, idolatria, rebelião e morte. Uma geração inteira perdida porque escolheram a comodidade de seguir um homem ao invés da intimidade com Deus. Você está repetindo o mesmo erro. Está preferindo que outros subam o monte espiritual por você? Deus não mudou. Ele ainda quer falar diretamente com você. Ainda quer ter intimidade com você. Mas você, como Israel, está escolhendo intermediários humanos? Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Esta é a palavra de Deus, imutável, eterna, perfeita. Agora, compare com as constantes mudanças, atualizações e novas revelações que vêm dos homens. Quantas vezes você já ouviu: Deus me revelou isso, o Espírito me mostrou aquilo, temos uma nova interpretação? A palavra de Deus precisa de atualização? O Deus eterno mudou de opinião? Jesus Cristo declarou: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24:35. Se as palavras de Jesus são eternas e imutáveis, por que você aceita que homens as modifiquem, interpretem ou atualizem conforme suas conveniências? Há uma diferença abissal entre explicar a palavra de Deus e modificá-la. Uma coisa é esclarecer o contexto histórico e linguístico das Escrituras. Outra, completamente diferente, é torcer, distorcer ou ignorar textos que não se alinham com doutrinas humanas.
Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios 14:12. Esta é uma das verdades mais aterrorizantes da Bíblia. Você pode estar absolutamente convencido de que está no caminho certo, seguindo líderes carismáticos e eloquentes, e ainda assim estar caminhando diretamente para a condenação eterna. Paulo advertiu: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. 2 Coríntios 11:3. O engano não vem com cara de engano, ele vem disfarçado de sabedoria, de novas revelações, de progresso espiritual. Quantos líderes religiosos começaram bem e terminaram desviando multidões? Quantos teólogos renomados negaram verdades fundamentais da fé? Quantos movimentos que pareciam de Deus revelaram-se como lobos em pele de cordeiro? Você está disposto a apostar sua alma eterna na interpretação de um homem? Por mais santo, por mais estudado, por mais respeitado que ele seja, ele continua sendo apenas um homem falível, sujeito ao erro, à corrupção e ao engano. Deus não quer intermediários entre ele e você. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou, de alto a baixo. Você sabe o que isso significa? Significa que o caminho para o Santo dos Santos foi aberto para você. Não há mais necessidade de sacerdotes humanos como intermediários. Você tem acesso direto ao trono da graça. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Tiago 4:8. Este é um convite pessoal e direto. Não é chegai-vos ao pastor, não é chegai-vos ao líder religioso. É chegai-vos a Deus. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. 1 Timóteo 2:5. Qualquer outro que se coloque nesta posição está usurpando o lugar de Cristo. Quando foi a última vez que você passou horas em oração, não seguindo um roteiro de outro, mas derramando seu coração diante de Deus? Quando foi a última vez que você estudou a Bíblia pedindo ao Espírito Santo para te ensinar, ao invés de simplesmente ler comentários e interpretações humanas? Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. 2. Pedro 2:1. Esta profecia está se cumprindo hoje. Falsos mestres estão em toda parte, não apenas nas seitas obviamente heréticas, mas infiltrados nas próprias igrejas que você frequenta. Eles negam verdades fundamentais, torcem as Escrituras e conduzem almas preciosas à perdição. Como você os reconhece? Simples. Compare tudo o que eles ensinam com a palavra de Deus. Se há contradição, rejeite imediatamente. Não importa quão respeitado seja o líder, quão grande seja a igreja, quão milagrosos pareçam os sinais. Se a mensagem contradiz as Escrituras, é falsa. Os bereanos foram elogiados por Paulo porque receberam a palavra com toda avidez, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Atos 17:11. Eles não aceitaram nem mesmo a pregação de Paulo sem conferir nas Escrituras. E você, está sendo bereano ou está engolindo tudo que te dizem? Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14:12. No dia do juízo final, você não poderá culpar seu pastor, seu líder religioso ou sua denominação. Você dará conta de suas próprias escolhas. Imagine-se diante do trono de Cristo. Ele lhe pergunta: por que você seguiu doutrinas que contradiziam minha palavra? Você responderá: mas foi meu pastor que me ensinou assim? Cristo lhe dirá: eu deixei minha palavra escrita para você. Por que não a estudou?
Ezequiel 18:20. É categórico. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Sua responsabilidade é individual e intransferível. Não há desculpas. O juízo está próximo. Os sinais estão por toda parte. Jesus pode voltar a qualquer momento. E quando ele voltar, não perguntará qual igreja você frequentava ou qual líder você seguia. Ele perguntará se você o conhecia verdadeiramente, se tinha intimidade com ele, se guardava sua palavra. Chegou o momento de você decidir. Vai continuar seguindo homens ou vai seguir a Deus? Vai continuar na zona de conforto de receber tudo mastigado por outros? Ou vai buscar sua própria intimidade com o Criador? Deus está chamando você para sair da multidão, para sair da sombra dos homens, para subir o monte espiritual e encontrar-se com Ele face a face. Não literalmente como Moisés, mas espiritualmente através da oração, do estudo das Escrituras e da busca sincera por sua presença. Este chamado não é opcional. É uma questão de vida ou morte eterna. Milhões de pessoas sinceras estão no caminho largo que leva à perdição porque confiaram em guias cegos. Não seja mais uma estatística desta tragédia. Se você reconhece que tem seguido mais os homens do que a Deus, este é o momento do arrependimento. Não um arrependimento superficial, mas um quebrantamento profundo que resulta em mudança radical de direção. Confesse diante de Deus que você tem sido preguiçoso espiritualmente, que tem terceirizado sua vida espiritual para outros, que tem dado mais valor às tradições e interpretações humanas do que à sua palavra pura. Peça perdão por cada vez que você aceitou doutrinas sem conferir nas Escrituras, por cada vez que você seguiu líderes sem questionar se suas mensagens estavam alinhadas com a Bíblia, por cada vez que você escolheu a comodidade ao invés da intimidade com Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. A verdade não está em denominações, não está em líderes carismáticos, não está em tradições seculares. A verdade é Jesus Cristo e sua palavra. Comece hoje uma jornada pessoal de busca por Deus. Separe tempo diário para a oração, não recitando orações decoradas, mas conversando com Deus como com um pai amoroso. Estude a Bíblia sistematicamente, pedindo ao Espírito Santo para te ensinar. Compare tudo o que você tem acreditado com as Escrituras. Você descobrirá que muitas coisas que aceitava como verdade bíblica são apenas tradições humanas. Você descobrirá que Deus é muito maior e mais maravilhoso do que qualquer homem conseguiu te explicar. Você descobrirá que a intimidade com o Criador é infinitamente superior a qualquer experiência religiosa que você já teve. O tempo está se esgotando. Os sinais do fim estão se cumprindo diante dos nossos olhos. A apostasia está aumentando, falsos cristos e falsos profetas estão se multiplicando, e o engano está tão sofisticado que até mesmo os escolhidos poderiam ser enganados, se fosse possível. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24:42. A vigilância não é apenas sobre eventos externos, mas principalmente sobre nossa própria vida espiritual. Você está vigiando? Está testando os espíritos? Está conferindo tudo com as Escrituras? Cada dia que passa sem você buscar intimidade genuína com Deus é um dia perdido. Cada sermão que você aceita sem conferir com a Bíblia é um risco para sua alma. Cada tradição humana que você valoriza mais do que a palavra de Deus é um passo em direção ao engano. Você tem duas opções diante de si: continuar seguindo homens e correr o risco de ser enganado, ou começar a seguir diretamente a Deus através de sua palavra e ter a garantia de estar no caminho certo. A primeira opção é mais fácil, mais confortável, mais popular. A segunda é mais trabalhosa, exige esforço pessoal,
pode te levar a questionar coisas que você sempre acreditou, mas apenas a segunda garante sua salvação eterna. Josué declarou: escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Esta mesma escolha está diante de você hoje. Vai servir aos homens ou vai servir ao Senhor? Lembre-se, no dia do juízo não haverá segunda chance. Não haverá oportunidade de dizer se eu soubesse. A palavra de Deus está disponível para você agora. O Espírito Santo está pronto para te ensinar agora. Deus está chamando você para a intimidade agora. Pare agora mesmo o que você está fazendo e ore a Deus. Diga a Ele que você quer conhecê-lo verdadeiramente, não através de interpretações humanas, mas através de sua própria revelação. Peça ao Espírito Santo para abrir seus olhos espirituais e te ensinar sua palavra. Tome a decisão hoje de dedicar tempo diário para buscar a Deus pessoalmente. Não espere até amanhã. Não espere até ter mais tempo. Não espere até se sentir preparado. O tempo é hoje, a hora é agora. Sua alma eterna está em jogo. Milhões de pessoas sinceras estão perdidas porque confiaram em homens ao invés de buscar a Deus diretamente. Não seja mais uma delas. O Senhor Jesus Cristo está voltando. Quando Ele voltar, encontrará você seguindo homens ou seguindo a Ele. A escolha é sua. O tempo de decidir é agora. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e nos ajude a abandonar os caminhos dos homens para trilhar o caminho da verdade. Que cada alma que ouvir esta mensagem seja despertada para a urgência de buscar intimidade real com o Criador. O juízo vem, Jesus volta. Sua decisão determinará seu destino eterno. Escolha sabiamente, escolha hoje. Escolha a Deus acima de qualquer homem. Esta é a palavra de advertência que o Senhor colocou em meu coração para compartilhar. Que ela não volte vazia, mas cumpra o propósito para o qual foi enviada. Despertar almas para a verdade e conduzir corações sinceros ao arrependimento e à busca genuína por Deus.